Terça-feira, batemos o cartão aqui, Brazucas pelo Mundo está de volta. Hoje, 7º episódio da segunda temporada e temos notícias aos montes desses brasileiros e brasileiras espalhadas por esse mundão do vôlei. E quem está aqui comigo mais uma vez, vocês já estão mais do que habituados, é o seu Bruno Souza, diretamente de Portugal, para trazer e dividir as informações dos Brazucas conosco. Tudo bem, seu Bruno? Tudo bem, Daniel? Como sempre, é um prazer estar aqui com você e mais uma vez, né, ótimas notícias, resultados muito bons, performances individuais melhores ainda. Então, como sempre, estou bem animado aqui para começar mais um episódio do Brazucas. Então, tenho o prazer, amigo. Você começa com o país que você quiser e depois a gente segue o nosso tour pelo mundo aí. Vou para a Bélgica então, Daniel. Rolou a 6ª rodada por lá e a vitória em casa do NAC Roeselare, do central Maicon Leite, sobre o Vareme por 3-0. O Maicon contribuiu com 7 pontos, sendo 2 de bloqueio, terminando a partida com aproveitamento de 56% no ataque. O Roeselare ocupa agora a vice-liderança do campeonato belga, são 14 pontos. Está um pontinho atrás do líder, que é o Ghent. Apesar de ter sido a 6ª rodada, como o número de participantes é um número ímpar, né? A equipe do Maicon disputou 5 jogos e venceu os 5. Bacana, já que você começou com uma grande atuação, eu vou começar com outra aqui do meu lado. Turquia, viu, Bruno? E o meu início de texto era exatamente esse. Com grande atuação de Murilo Hadic, o Bursa voltou a vencer no Campeonato Turco. Em casa, triunfo sobre o Arcas, 3-0. O levantador terminou o duelo com 7 pontos. 3 no ataque, com 100% de aproveitamento, 1 no saque, mais 3 no bloqueio. Desempenho tão bom que ele foi o terceiro maior pontuador do time e foi o melhor jogador em bloqueios no jogo. Na classificação do Turco, o time do Murilo é o 4º colocado com 18 pontos, 6 vitórias e 3 derrotas até aqui, Bruno. Estou na Grécia agora, Daniel, 5ª rodada e a vitória fora de casa do Panathinaikos por 3-2 sobre o Atlas Orestiadas. Tive que treinar aí para falar o nome dessa equipe. O central Lucas Rangel brilhou, 15 pontos, 2 no saque, 2 no bloqueio, pontuou em todos os fundamentos, portanto, e teve um aproveitamento no ataque de 61%. Com o resultado, a equipe do brasileiro subiu para a 4ª posição na tabela com 10 pontos. Já o Ofir, do ponteiro Rodrigo Ruiz, foi derrotado fora de casa pelo Alons Milan por 3-1. Apesar do revés, grande partida do Rodrigo, viu 14 pontos, 53% de eficiência na recepção e 61% de aproveitamento no ataque. O Ofir é o 7º na tabela com 3 pontos, mas eu avisei, hein, Daniel? Bons desempenhos aí dos Brazucas. Eu vou dar uma passada pela Polônia, onde o Jastrzębski Węgiel segue líder invicto, time dirigido pelo Marcelo Mendes e com o brasileiro Henrique Furtado, ex-Montes Claros da América, como um dos assistentes, já soma 10 vitórias em 10 jogos. Ninguém para o Jastrzębski nesse início de temporada e olha que o time também já está vencendo na Champions. Já o Radom, do Maurício Borges, e o Lublin, do Cristiano Torelli, buscam reabilitação após derrotas no fim de semana, viu, Bruno? Olha, o Campeonato da República Tcheca já está bem adiantado. 12ª rodada e saiu a 2ª vitória do Pribram na competição, deixando a lanterna agora para o Ostrava, fora de casa. A equipe do ponteiro Igor Ceará fez 3-1, então, nesse duelo ali na parte de baixo da tabela. 8 pontos do Ceará com 69% de eficiência na recepção, ou seja, o Ceará ajudou muito a equipe no fundo de quadra, um resultado importantíssimo para o Pribram, Daniel. Bacana, já que eu falei de líder na Polônia, vou falar de líder na Itália. E é outro invicto, viu, Bruno? Perugia, por enquanto, ninguém consegue chegar perto do time nesse início de temporada, no último fim de semana. Vitória contra o Trentino, que não é pouca coisa, 3-1. O central Flávio teve uma das melhores atuações do país. 13 pontos, 7 no ataque, 5 no bloqueio e 1 no saque. O maior pontuador do time, o tal de Vilfredo Leão, um cara que de vez em quando aparece aqui, sempre como maior pontuador. Boa notícia que ele voltou a jogar, né, Bruno? Ficou afastado algumas semanas aí por conta daquela queda feia na Supercopa. Nesse jogo, 20 pontos do Leão, e ele também repetiu a atuação do Flávio no bloqueio. Foram 5 no fundamento. Você falou do Perugia e quem segue a rotina de vitórias na Espanha é o Las Palmas Gran Canaria, da central Adri Vilverte. Dessa vez o triunfo foi fora de casa sobre o San Cugat por 3-1.
A Adri foi titular apenas nos 2 primeiros sets, contribuiu com 3 pontos, 2 deles no bloqueio. O Gran Canaria é o líder com 21 pontos, são 7 vitórias em 8 jogos. No masculino, quem também lidera e de forma invicta é o Guaguas, do levantador Paulo Renan. 8ª vitória em 8 jogos, dessa vez 3-0 em casa sobre o Rotogal Boiro. Já o Santanderina amargou mais um resultado negativo, 3-0 para o Rio Duero Soria, fora de casa. O ponteiro Rafael Marcarini segue carregando a equipe. Ele foi o maior pontuador do Santanderina, com 14 acertos, 62% de eficiência na recepção e 58% de aproveitamento no ataque. Infelizmente, o time do Marcarini segue zerado e é o lanterna do espanholzão. Na segunda divisão, o Cisneros Tenerife, do ponteiro Eric Costa, segue em boa fase. Vitória em casa sobre o Vigo por 3-0. O Eric fez 13 pontos, sendo 3 aces e um pontinho de bloqueio, 61% de eficiência na recepção. O Tenerife é o vice-líder do Grupo A, com 6 vitórias em 7 jogos. No Grupo C, o San Roque também é o vice-líder e também com 6 vitórias em 7 jogos. A equipe do levantador Gustavo Nicomedes venceu em casa o Torredembarra por 3-0. Daqui a pouquinho eu volto, Daniel, para concluir aqui a minha parte, claro, falando do voleibol português. Eu vou dar uma passada pela Romênia. Dinamo Bucareste, da líbero Tássia, venceu o CSO no tie-break e subiu para o 5º lugar na classificação geral, 4 vitórias e 1 derrota. A brasileira, Bruno, é a 5ª melhor passadora do campeonato, tem 59% de efetividade até aqui. Bons números, então, da Tássia. 9ª rodada em Portugal e boas vitórias dos rivais Benfica e Sporting. Os encarnados venceram fora de casa o Castelo da Maia por 3-0. 14 pontos do ponteiro Japa, 3 de bloqueio e 2 no saque, com 67% de eficiência na recepção e 60% de aproveitamento no ataque. O outro ponteiro brasileiro, o Rafa, contribuiu com 10 pontos e atenção para a eficiência do Rafa no passe, 88%. No ataque, ele virou 9 das 15 bolas que recebeu, partidaça então do Rafa, né? E aí, para fechar, foram 9 pontos do central Thales, 2 deles no bloqueio e 70% de aproveitamento no ataque, rodando 7 das 10 bolas que ele recebeu. Ou seja, o trio brasileiro tirou onda aí nessa vitória do Benfica. Os Leões jogaram em casa e também venceram por 3-0, passando pelo Gondomar. 3 pontos do levantador Thiago Gelinski, sendo um deles de saque. Com relação à classificação, o Benfica é o 3º colocado com 7 vitórias e 2 derrotas e o Sporting ocupa agora a 5ª colocação com 6 vitórias e 3 derrotas. Lembrando que aqui em Portugal é comum essa questão de acontecer uma rodada dupla, né? Então os times jogaram sábado e eu estou passando aqui os resultados então da 9ª rodada do domingo, jogaram em dias seguidos. Isso é normal de acontecer aqui em Portugal, Daniel. Normal não quer dizer legal, mas tudo bem, né? Verdade. Não é o ideal, Tenho que concordar com você. Mas vamos em frente. Eu vou encerrar o meu tour aqui, sempre na minha passagem mais longa, vôlei francês. E você já sabe que falaremos de vários e vários atletas por aqui. E uma rodada atípica, porque uma rodada com derrota dos líderes. E a disputa pelas primeiras colocações ganhou novos integrantes. O Chaumont caiu diante do Toulouse no tie-break. O líbero Thales, como você falou aí de bons números de passe, beirou a perfeição. Chegou aí com 82% de positividade nesse jogo. Já o ponteiro David foi titular nos últimos 2 sets pelo Toulouse e somou 3 pontos. Já o Toulouse foi derrotado pelo Poitiers, 3-0, apesar dos 19 pontos do oposto Abuba. O João Rafael teve bom desempenho no passe, 60% de positividade, enquanto o central Aracaju somou 3 bloqueios no jogo, mas números que não ajudaram o Toulouse a vencer mais uma. Com os resultados, o Chaumont lidera com 23, seguido pelo Toulouse com 20. Quem chegou na briga foi o Nantes, agora com 18, após vencer o Saint-Nazaire, dirigido pelo Rubinho, 3-0, com mais uma grande atuação do oposto Shizoba, viu, Bruno? Autor de 20 pontos. Quem também voltou a ganhar uma chance em quadra nesse jogo, e como titular, foi o central Petros. Voltando de lesão, ele teve 50% de aproveitamento no ataque nas 4 bolas que recebeu e pontuou uma vez no bloqueio. E, por fim, uma vitória no jogo de segunda-feira, que fechou a rodada. Vitória do Narbonne, o Danilo Gelinski. Você falou do Thiago Gelinski, estou falando aqui do Danilo Gelinski. Mesmo fora de casa, triunfo por 3-1 sobre o Paris. E o campeonato, viu, Bruno, que estava ali
líderes que pareciam que ia disparar, nada. Tá todo mundo ali com campanhas muito parecidas, 7 vitórias, 2 derrotas. Vai ser um bololô só nessa briga por primeiras colocações, vagas para playoffs, e a brasileirada se destacando demais lá na França, viu? Deu aquela famosa embolada na tabela, né? O campeonato francês. Daniel, como sempre, um prazer estar contigo. Vamos vender aqui o nosso peixe, né? Para outras informações do voleibol internacional, você já sabe, né? Acesse www.webvôlei.com.br e um agradecimento especial sempre aos nossos parceiros aí do Team GM. É isso, Bruno. Ontem, estamos gravando na terça-feira, esse programa vai ao ar na terça-feira. Na segunda, gravamos uma live também falando bastante de vôlei internacional. Então, assim, para quem quiser consumir mais conteúdo, além do webvôlei.com.br, com notícias do fim de semana, campeonatos turco, italiano, Rosa Maria, Lohana, Gabi, todo mundo que joga por lá, a Cris, Ana Cristina e por aí vai, você já sabe onde encontrar. E nas nossas lives a gente acaba sempre tocando também no assunto vôlei internacional, que a gente não tem como fugir, né, cara? Todos os maiores, ou talvez grande parte dos maiores craques com quem a galera quer saber o que está acontecendo, estão jogando fora do país, e a gente vai continuar seguindo eles por toda a temporada 22-23. Seu Bruno, obrigado mais uma vez. Estaremos juntos toda terça-feira em novas edições do Brazucas, em outros momentos aqui com as nossas já tradicionais lives no Webvôlei. Obrigado mais uma vez, amigo. Boa semana aí. Obrigado, Daniel. Um abraço a você, boa semana a todos. Não esqueçam do like e obrigado a quem assistiu esse conteúdo até o final. Até a próxima.